A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor. O texto que eu tenho para compartilhar com você hoje está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando eu cheguei neste texto, parei para meditar nele, pude perceber a profundidade dele. Apesar de ser um texto tão pequeno, se a gente começar a se aprofundar nele, você vai perceber que existe tantas coisas que a gente pode aprender neste texto. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que me fez pensar. Eu quero pensar junto com você. Este texto ele afirma o que já aconteceu vai tornar-se acontecer. Por quê? O que fazemos hoje, alguém já fez no passado. Por exemplo, nascimento, crescimento, desenvolvimento, conhecimento, namoro, noivado, casamento, trabalho, vida financeira, vida social, enfim, etc, etc, etc. Uma série de situações que nós vivemos hoje, que muitas pessoas já viveram no passado. E o que o escritor de Eclesiastes quer ensinar para mim e para você? Que nós temos parâmetros para tomarmos a nossa decisão diante daquilo que nós temos conhecimento. De situações que deram certas, a gente com sabedoria adota e coloca em prática na nossa vida. Aquilo que deu errado, a gente descarta e não faz. Tenha só como exemplo daquilo que você não deve fazer. E esses exemplos que eu dei, por exemplo, falei de casamento. Quantos casamentos já não aconteceram antes do meu? O primeiro aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus realiza o casamento de Adão e Eva. Depois deste casal, quantos casamentos não aconteceram antes do meu? Aí você pode perceber que eu e você que somos casados, nós podemos ter como parâmetro inúmeros casamentos, inúmeras situações dentro do casamento, para que a gente possa observar o que está dando certo, o que está dando errado e tomar uma decisão. Porque o escritor de Eclesiastes, Salomão, ele diz o seguinte, que o que fizeram nós vamos tornar a fazer. Mas nós podemos fazer aquilo que deu certo na vida de muitas pessoas e não aquilo que deu errado. Eu quero ler um texto para você, para confirmar o que eu estou falando. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo... Peraí que eu estou achando aqui. O versículo 11. Depois você leia o contexto, comece a meditar nessas questões, leia o contexto, você vai ver uma série de erros que cometeu Israel. E o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 10, no versículo 11, dizendo: tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e essas coisas estão escritas para aviso nosso. Então ele demonstra uma série de atitudes que eles tiveram, que deu errado, teve consequência e ficou registrado para exemplo, para que nós não cometêssemos os mesmos erros. E eu quero ler um outro texto com você, que está em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 9. Também leia o contexto, e você vai descobrir algumas coisas maravilhosas para a sua vida. Filipenses 4:9. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo dizendo, olha, o que eu ensinei para vocês, o que vocês receberam da parte de Deus que eu trouxe para vocês, ele diz, o que vocês ouviram de mim e o que vocês viram em mim, isso fazei. E se vocês fizerem, o Deus de paz será com vocês. Então, nós temos aqui a vida do apóstolo Paulo como um grande exemplo para a nossa vida também. E vários outros textos que nos ensinam sobre todas as áreas da nossa vida. Como eu disse, casamento tem orientação, namoro tem orientação, vida financeira tem orientação, desenvolvimento tem orientação, relacionamento com a sociedade, tudo que você precisar de uma orientação, nós temos na palavra de Deus.
E também temos, como diz lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, muitas pessoas que ficou exemplos para nós ou estão sendo exemplos daquilo que viveram. Por exemplo, como eu citei há um pouquinho atrás sobre casamento, eu convivi com os meus pais durante muitos anos e pude ver o que tinha de bom e o que tinha de ruim no relacionamento dos meus pais. E o que eu quero fazer hoje é aquilo que os meus pais fizeram, que deu certo, eu quero adotar para a minha vida. O que deu errado, eu quero descartar. Não há nada novo. O que vai definir o sucesso ou o fracasso são os exemplos que você vai adotar para a sua vida, segundo Salomão, em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Pense nisso, medite nos textos que eu passei e o Senhor vai falar mais profundamente ao seu coração. Até a próxima, em nome de Jesus.